Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre as considerações que tive a partir da leitura do capítulo 4 do livro O Sentido da Luta contra o Africanismo Eurocentrista, de Teófilo Obenga, que foi publicado em 2013. O capítulo 4, intitulado Como os africanistas eurocentristas caricaturam o trabalho dos africanos, além de apresentar uma bela crítica a respeito da historiografia africana a partir do eurocentrismo, ele também mostra como que a historiografia ela não vai ter um consenso e como os historiadores eles vão divergir entre si. Obenga ele nasceu na República do Congo em 1936, tendo os seguintes tópicos em seu currículo. Doutor em Letras, Artes e Humanidades pela Universidade de Montpellier, na França, é membro da Sociedade Francesa de Egiptologia e colaborou com a Unesco em programas relacionados com a escrita da história africana e da história cultural científica da humanidade. Historiador, egiptólogo e linguista. O africanismo ele vai ser entendido, então, da sua forma e acepção negativa em que o seu termo carrega, que é a partir da sua ideologia colonialista. Logo, o africanicista ele silencia a África em detrimento do discurso colonialista eurocêntrico. Compreende-se, então, a partir da leitura do texto de Obenga, que o eurocentrismo ele é tanto uma ideologia quanto um paradigma, que vai trazer como cerne ali da sua estrutura a superioridade da cultura europeia ocidental. Em outras palavras, é a visão de mundo que tenta colocar a Europa como um elemento fundamental da constituição da sociedade moderna, sendo necessariamente a protagonista da história do homem. Nos enganamos, por exemplo, em pensar que o eurocentrismo ele vai se atentar ali apenas à história, mas na verdade ele vai se expandir, como o segundo autor traz, ele se expande para outras áreas do conhecimento, como literatura, e o aprofundo com a questão da própria geografia, mas não se limitam a apenas isso. Se podemos resumir o eurocentrismo como a Europa no centro do mundo, nós podemos levar isso logicamente para a geografia, onde vemos claramente a figura do eurocentrismo trabalhando. Fugindo um pouco da história, trazendo um pouco mais a questão geográfica, nós conseguimos observar com a projeção do século XVI, uma projeção cartográfica chamada projeção de Mercator, colocou a Europa no centro do mundo e muito maior do que ela seria em sua realidade. Indo para o século XIX, a gente tem a escolha do meridiano de Greenwich, que passa no observatório da cidade de Greenwich, contemplando o Reino Unido como centro, o marco que dividiria Ocidente e Oriente no mundo. É possível observar na escrita de Obenga que ele traz ali a ideia de reconhecimento da autenticidade cultural, política, econômica e ideológica da África, rompendo com a condição de subjugados pela Europa. Para demonstrar que tais valores e ideias ainda permanecem na atualidade, Obenga ele traz Hegel para argumentar com a ideia de que o Egito não faz parte do espírito africano. Quando se faz do Egito o berço do pensamento ocidental, esse Egito passa a ser fundamentalmente eurocentrista. Tudo isso é falso, e o debate resulta inútil. Não se trata de discutir para depois partir o bolo ao meio. Trata-se de pôr em causa a filosofia hegeliana da história, que informou toda a historiografia ocidental contemporânea. A África, então, a partir da visão hegeliana, não tinha interesse histórico próprio, e era um local onde os homens, seres humanos de maneira geral, viviam na barbárie e na selvageria, sem ministrar nenhum ingrediente da civilização. Para Hegel, então, a África era um lugar que não era habitado pela história, muito menos pela razão. Daí a utilização da ideia de que o Egito não tinha um espírito africano, para tentar se vincular o Egito à figura da própria Europa. Essa discussão é extremamente importante quando a gente traz para a atualidade e a gente observa como que, por exemplo, o Egito ele é representado nos filmes e quais são os personagens, como que esses personagens são totalmente desvinculados do que é o continente africano e de quem são as pessoas que vivem e habitam nesse continente. O autor ele vai fazer duras críticas às escritas racistas, preconceituosas e odiosas a respeito da história da África, ou então reducionistas, como a de Bernard Ortiz, Jean Pierre, o próprio inglês Stephen Howey, que ele vai dizer que não tem propriedade em ser dito, e que ele está se intrometendo em uma história que não pertence, e a Mary Lafkowitz, em que ele vai dizer em diversos momentos que ela vai estar enganada, como o seguinte trecho. Mary Lafkowitz está enganada. Os gregos não têm um espírito mais propenso à abstração que os japoneses, os chineses, os Hopis, os Lulos, os Olmecs, os Maias, os Astecas, os Dongos, os Polinésios, os Celtas, os Árabes, os Judeus, etc. Acreditar nisso é um mito ocidental. Por fim, a ideia dos intelectuais africanos serem taxados de afrocentristas
pelos africanistas não leva em consideração, por exemplo, que esses intelectuais, em seus itinerários, buscam o conhecimento e a explicação da sua própria história. Podemos extrair, então, a ideia de que a história não se resume a apenas disputas intelectuais no âmbito universitário.